Meu irmão, minha irmã, a multidão busca Jesus, ele se compadece desse povo. Esse povo tem fome, tem sede e Jesus sabe disso. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, 1 a 10. Marcos 8, 1 a 10. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: tenham compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se o despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos respondeu-lhe: como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? 7. Responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os, o entregou a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos. Dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus despediu a multidão e, embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação. Jesus sempre demonstra amor, carinho pela multidão, pelas pessoas que o buscam. Vêm de longe estar na presença dele, um lugar deserto, e o povo está ali, na presença de Jesus, com alegria e fé, ouvindo a sua palavra, acolhendo o Evangelho. Mas Jesus sabe que aquele povo tem fome, que fisicamente precisa ser alimentado também, para que aquele povo possa voltar para a sua casa. Para os discípulos, isso é muito difícil. São apenas discípulos ainda. Não compreendem que devem ser realmente amigos únicos de Jesus, sempre confiando no poder e na autoridade dele. Como fartá-los de pão aqui no deserto? Jesus, essa missão é muito impossível. É uma multidão e nós estamos no deserto. Jesus vai ensiná-los a confiar, a viver da providência, a colocar tudo que tem a serviço dos irmãos. Ele pergunta: quantos pães tendes? 7. 7 pães. É o que temos, é o que oferecemos a Jesus, é o suficiente para nos alimentar, alimentar a nossa família, a multidão que está ali. Porque Jesus faz bem todas as coisas. Você se lembra disso, que Ele faz bem todas as coisas quando você tem fé, quando se confia nele? Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os, entregou aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Os discípulos precisam ser missionários, servos, ajudar Jesus a cuidar da multidão. 7 pães, coloque na presença de Jesus. Depois, vamos levar esses pães àqueles que têm fome, àqueles que precisam ser alimentados. E também alguns peixinhos. Tudo isso aconteceu. 7 pães. Quantos pães? 7 pães. E quantos peixinhos? Não sabemos quantos aqui, mas é o suficiente para alimentar aquela multidão. Os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas e sobrou ainda muita coisa. Você sabe disso? 7 cestos ainda cheios de pão, de peixe. Tudo isso mostra a providência de Jesus na nossa vida. O que você tem, coloque diante de Jesus, ofereça a Jesus e o milagre vai acontecer. Simplesmente se lance na confiança, se coloque para fazer a vontade de Deus, ofereça os seus pães, os seus peixes e o milagre já aconteceu em nome de Jesus.